TMTV apresenta For Trends. Oferecimento: Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Convidada é a Marina Gilberti, uma empreendedora brasileira que pode levar o título da única mulher que tem 2 lojas de vinhos em Paris, né, Marina? Acho que é, acredito. Muito bom. Olha, e a primeira também brasileira sommelier, além de tudo, mãe, esposa, linda e muito gentil, nos recebeu aqui no Divino. A gente queria que você contasse a sua história. Então, minha história começa lá na infância, porque eu venho de uma família onde as pessoas eram apaixonadas por comida boa e vinhos bons. Então, eu tive a oportunidade de ter acesso a isso na mesa familiar. E como eu sou, como muitos brasileiros, tenho uma origem italiana, eu migrei para o ramo de restaurantes, fui gerente e aí eu trabalhava bastante no Rio nessa época. E eu queria abrir o meu restaurante, mas eu queria ter uma base maior, então eu fui para a Itália, pro Piemonte. Eu saí do Rio e fui para uma cidade de 2.000 pessoas. Só tinha vinho. E aí eu fiz um mestrado, Food and Wine, e de lá eu fui trabalhar em restaurantes, 3 estrelas Michelin, 2 estrelas, passei por Pádua, Milão. E aí depois daquele período italiano, eu senti a necessidade de conhecer também a França, por causa da riqueza gastronômica e enológica que tem aqui, e vim pra cá. E como é que é essa vida em Paris, morar em Paris, Marina? Então, pra mim que mora 13 anos, eu não, é normal. Já acostumou. Eu acostumei, porque minha rotina, ela é uma rotina como quase todos os lugares. Eu acordo, tomo café com meus filhos, deixo na escola, vou na academia, vou pro trabalho. Mas tem umas coisas que são diferentes. Essa facilidade geográfica de locomoção para qualquer lugar, igual eu falei com você, amanhã eu vou para Londres. Aí volto, aí o meu funcionário falou, quer voltar domingo ou segunda? Porque é um trem, então é muito rápido. E tive minha reunião lá em Saint-Germain e voltei andando. E aí, quando você passa no Sena, aí eu parei pra olhar e falei, nossa, é bonito mesmo. Eu falei assim, vou olhar bem rápido. Vou olhar rapidinho e tal. Essa arquitetura fascinante, né, de Paris. Paris. É fascinante. E essas lojas localizadas no Le Marais e a outra? A outra é no 11M, que é o próximo à Bastilha. Sim. E o Le Marais é um bairro inusitado de Paris, né? Que tem um público diferenciado, uma arquitetura atraente. E o seu restaurante é atraente, é aconchegante. E o porquê de escolher Le Marais, escolher esse espaço, como foi isso? Esse espaço aqui foi mais ou menos o inverso. Esse espaço que me escolheu, porque eu tinha vindo nessa loja uma vez. Sim. Amei o lugar. E um dia eu estava num domingo trabalhando lá na loja do 11M, no Charrone. E um diretor de um hotel falou comigo, você não sabe, a loja tal tá em venda. Nossa, na hora que ele falou isso, fez assim, eu falei, conheço, pensei. E aí, segunda-feira eu vim aqui, fiquei esperando o dono, já bati um papo, ele gostou da minha conversa. Começamos um processo que demorou quase 1 ano, a conversa. E porque esse lugar é de 1500, então ele tem uma energia, um charme que é bom para degustar e vinho. Um clima, né? Super agradável, aqui é convidativo, né? Dá vontade de vir, ficar e degustar os vinhos deliciosos, combina com o espaço. Nós aqui, nós 5, né? Somos mulheres, temos marido, filho. Como é que você lida com essa vida de empresária, de vida particular? Então, adoro essa pergunta. Até um tempinho atrás, eu falava assim, eu achava que era uma coisa que era exagerada. Eu também tenho gêmeos, tá entendendo? Que bom! Eu falava assim, não, porque o pessoal fala muito, mas você vai começando a crescer e você começa a ver que as barreiras, quanto maior o desafio, maior a barreira. Aí eu falei, não, gente, não é isso, não é que não é nada, é muita coisa, porque a gente acumula muitas funções. Então, assim, por exemplo, eu sou casada e eu quero permanecer casada, mas eu quero também ser empreendedora. Então,
Eu tenho que ser uma boa esposa, atender as coisas que meu marido espera, pelo menos que foi convencionado quando nós casamos, que era convenção, nós combinamos alguma coisa, e que eu não tenho mais como fazer por causa do tempo. Então é muito sabedoria, tempo, né, gente? organização. Então, segunda-feira eu faço um menu para casa, de até sábado. Porque eu não tenho tempo de olhar todo dia. Então nesse menu tem a lista de todas as comidas. E tem também as compras. E aí eu não executo mais isso, eu dou para uma pessoa que trabalha comigo, porque eu não tenho mais tempo. É isso, de gestão de pessoas, né? Você colocando aqui a questão do empreendedorismo, 50% gestão de pessoas, né? Bastante. Tem o seu negócio, as planilhas. E escolher essas pessoas. E eu vi que aqui você tem mesmo a loja, as duas lojas nas suas mãos, né? Sim, você participa de todo o processo. Eu participo de todo o processo, mas algumas coisas eu não faço mais Já e delega. eu aprendi. Então, por exemplo, antigamente eu descarregava caminhão de vinho. Sim, mas posso descarregar, vai chegar alguém aqui agora e eu não vou deixar ele bloquear a rua, porque a rua é muito pequena. Então, se tiver 4 pessoas, você tem que todo mundo ajudar para ir mais rápido. Mas são coisas que eu aprendi que era uma energia que eu não podia gastar para focar em outras coisas. E como eu sou muito ativa e rápida, se eu visse alguma coisa eu ia fazer. Então hoje eu tento a não utilizar energia nessas pequenas coisas que outras pessoas podem fazer no meu lugar e utilizar a minha energia no que ninguém pode fazer por mim. Isso é uma presença Focar, profissional, né? Do que ele e tá passando o tempo organização todo. também. Hoje, falando da sua pergunta do lado feminino, hoje de manhã eu queria passar rapidamente no supermercado. Mas eu falei assim, nossa, se eu passar no supermercado, não vou comprar só isso, vou demorar, vai me atrasar. Sempre tem Aí uma eu não coisa posso. nova. Gestão do tempo. Aí eu não Prioridades, fui, né? lembrei a menina e falei, você tem que ir lá e levar mais isso e tal. A gente quer ter tudo nas mãos, mas não consegue, né? A gente tem que saber delegar algumas coisas, né? E como é ser brasileiro aqui em Paris? Brasileira, como que é, né, esse relacionamento? Tem muita coisa bastante positiva. A França, ela tem uma amizade muito grande com o Brasil, então é um país que diplomaticamente é muito bem relacionado com a França, então isso é ótimo, porque quando você fala que é do Brasil, você escuta coisas boas. Então nesse sentido é muito bom. E do outro lado, culturalmente, para a vida, para a rotina, tem muitas coisas diferentes que eu já sou mais no meio do caminho, assim, né? Algumas coisas eu já sou mais pra cá. Mais francesa, né? Mais europeia do que brasileira. Algumas coisas sim, então se você combinar alguma coisa, eu fico esperando que alguém responda se vai ou não. Só que no Brasil ninguém responde às vezes. E Marina, pegando esse gancho aqui, eu lembro que você comentou com a gente que você tem experiências aqui, né? Sim. De vinho com vinho e viagem também, né? Como é que Sim. funciona isso? São 2 atividades que nós fazemos intensamente, são os cursos de vinhos, Legal. que acontecem toda semana em português, inglês e francês, e as viagens enológicas. A gente organiza a viagem inteira, então tem desde um dia bate e volta, 2 dias e 5 dias. Que delícia. E a pessoa, a gente pensa em tudo. Onde vai dormir, onde vai visitar, onde vai comer, culturalmente, qual o ponto principal para visitar. Tem os níveis também de consumidor de vinho, porque Eu tem sei. aquele... O que é mais expert, o que tá querendo começar a aprender, enfim. O público que gosta de vinho é um público mais exigente ou um público que está começando a conhecer o vinho? Tem de tudo. Então a gente aqui está pronto para. Meu objetivo é atender todo esse público. Você tem os 2 tipos de A gente curso atende e desde a viagens. pessoa que sabe muito até a pessoa que está começando. O curso para quem gosta de vinho e tem para quem também já é avançado, porque a linguagem que eu uso é uma linguagem para facilitar. Então quem está começando vai entender e quem já sabe sempre vai aprender alguma coisa, porque eu atualizo os cursos todo mês. Então, por exemplo, essa semana eu parei para rever curso. Curso que eu faço há, 9 anos, eu adicionei várias coisas. Essa proposta de descomplicar o vinho? Totalmente. Eu não gosto de falar termos que as pessoas não conheçam. Eu acho que eu sou sommelier, eu tenho que entender de vinho. Quem é mestre tem que entender de medicina, quem é engenheiro tem que entender de engenharia. De cada área, Quando né? eu tô com um colega sommelier, aí nós usamos termos técnicos de livro que outra pessoa não vai entender. Ontem mesmo eu fui num restaurante aqui com 2 amigas da moda, assim, e aí eu pedi o vinho.
O primeiro vinho não tinha, aí eu pedi o segundo vinho. Aí o segundo vinho ela trouxe. Não, o vinho tava bom, mas eu provei ela serviu, tava bom. Aí eu provei a segunda vez com mais atenção. E aí eu falei assim, nossa, esse vinho tem alguma coisa aqui que me desagrada. Eu chamei ela, aí as meninas, ele tá com gosto de rolha, que chama buchonê. Eu falei, não tá, mas tem um problema. Eu falei, mas eu vou resolver. Chamei a sommelier, e aí ela era sommelier mesmo, ela entendia. E aí eu falei com ela, olha, esse vinho não tá estragado, ele não tem nenhum problema. Só que no processo de vinificação fizeram a chaptalização, que é acrescentar açúcar no vinho. E eu falei, e o gosto chaptalizado tá me incomodando. E eu não sabia que ele era chaptalizado. Ela, na mesma hora, falou, pegou a garrafa, provou, fez assim, concordo. Pegou as taças, recolheu, o vinho não estava estragado. Sim. Mas estava com Não estava com a qualidade esperada. Não tinha, né? ele utilizou uma técnica para vinificar que eu não gosto. É igual você falar assim, eu não quero um vinho amadeirado. E esse, entendeu? Só que eu não falei, porque eu nem sabia. Essa exigência do consumidor, né? De você ter esse atendimento personalizado, de cada um gostar e saber o que gosta. Então, qual que é a dica que você dá para a pessoa descobrir o que gosta de vinho? A dica para começar é assim, quem vier em Paris, você tem que entender que o vinho é um produto nacional. Se vocês bebem diariamente, não é uma coisa chique e para só elite. Todo mundo bebe vinho todo dia. Aqui já é complicado, né? Mendigo da rua bebe vinho. Ai, que delícia. Todo mundo, champanhe, todo mundo. E tem para todos os gostos e bolsos. O quilo da uva ele tem um valor. Tipo, um quilo de champanhe é 6 euros. Para fazer uma garrafa é 1,2 kg. Então só de matéria-prima no pé da uva você vai ter 8 euros. Então você tem que ver que para ter qualidade você tem que colocar a partir de um valor. Senão tem alguma coisa falsa ali no meio. Que é maquiagem, assim. Uma coisa que você está bebendo achando que é uma coisa, mas pode não ser. Pode não ser outra. Marina, meninas, só Nossa, agradeço. Marina, foi quem ótimo. sabe nossa Ótimo. próxima conexão pode ser uma viagem junto com a Marina, né? Vai ser fantástico, imagina. Uma Conhecer os imersão no mundo dos vinhos que é Já são 4 delicioso, que gostam né? de vinhos, né? É, e sempre a visão de empreender, né? A gente empreende. Você falou muito bem essa trilha, né? De família, né? De mulher, de mãe. E o próprio brasileiro, mas já com savoir-faire francês, desse saber como, dessa especificidade, o valor que dá isso ao trabalho, né? E uma coisa que eu queria adicionar sobre empreender é que assim, você falou da diferença cultural. Nós, brasileiros, somos muito calorosos, né? A gente acabou de se conhecer, já em prosa. E na França, as pessoas, elas demoram muito mais tempo. Quando isso acontece, é até mais forte, mas demora muito. E aí, para empreender, eu contratava muitos franceses. Porque eu falava, eles já nasceram aqui, aí facilita, aí eu sou brasileira, eu não quero que a loja seja só estrangeiro. Estudando empreendedorismo, eu descobri que é melhor você estar com pessoas parecidas com você, que vocês vão na mesma direção. E aí isso foi uma coisa recente, que eu comecei a abrir portas para brasileiros na loja. E você sentiu muita Agora, tem diferença. tem nenhum ano. Sim, porque, por exemplo, você vai num restaurante japonês, só tem japonês. Você vai num restaurante italiano, só tem italiano. Porque é mais fácil se entender, se entende no olhar. E eu achava assim, não, eu moro na França, eu tenho que ter. Então, acho que não tem uma regra geral. Regra geral é você ir para uma direção e as pessoas olharem igual você está olhando. Que você está olhando. E aí eu comecei a abrir um pouco as portas para brasileiros por causa disso. E vestir a camisa da empresa também, Sim, né? tem que... Tem a mesma cultura, né? Maneira de pensar. Muito bom, Marina. Então, começamos aqui nosso programa Tribuna. Tá onde? Muito bem recebida, Marina. Obrigada a vocês. ótimo. Parabéns, boa Obrigada, você sorte. também, muito Vai obrigada. dar tudo certo, até a próxima. Obrigada, Marina. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada a vocês. For Trends. Oferecimento: Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora. Transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente.